Com este vídeo vais saber exatamente tudo sobre como fazeres um currículo perfeito, capaz de te aumentar as chances de arranjar um emprego. Sabemos que te vamos conseguir ajudar, porque em vídeos passados cumprimos a nossa promessa e ajudámos pessoas como tu a perceber tudo sobre o assunto que precisavam de saber. E este não será diferente. Em vez de demorar semanas a procurar toda a informação que precisas, em 23 minutos vais saber tudo ao pormenor. A única coisa que tens de fazer é ver o vídeo até ao final. Nós somos a Desconheço e a nossa missão é ajudar os portugueses nos momentos financeiros das suas vidas. O que devia ter sido ensinado nas escolas vai ser ensinado de forma simples e direto ao assunto aqui por nós. Se achas que te vai ajudar, subscreve para não perderes futuros vídeos. Um currículo é um documento em que fazes um resumo da tua educação, experiência profissional, qualificações e habilidades. É basicamente onde te tentas vender a um empregador. Portanto, deves assumir um currículo como uma oportunidade para fazeres o teu marketing pessoal, ao apresentar-te da melhor forma possível ao empregador e referir-te como és a pessoa mais indicada para o trabalho. O objetivo final do currículo deve ser o empregador acabar de ler o resumo e ficar interessado em conhecer e assim chamando para uma entrevista. E vamos já tirar este ponto do caminho, que é muito, muito importante. Nunca, mas nunca mintas no teu currículo. Tens de ser leal e encontrar o sítio que melhor adequa para ti. Se o teu currículo não é bom o suficiente, então dedica-te a torná-lo o melhor possível. A mentira tem sempre pernas curtas. Fica até ao final porque vamos ver os erros mais críticos que as pessoas fazem. E surpreendentemente, esses erros são muito comuns. O currículo não tem um formato estanque que tens de seguir. No entanto, existem 3 secções que são obrigatórias teres. E essas são dados pessoais, a experiência profissional e a formação académica. Estes 3 pontos tens de ter no teu currículo. E como há pontos obrigatórios, significa que podem existir outras secções. Podes ainda ter o objetivo e secções adicionais opcionais. Ao longo do vídeo, vamos abordar todas as secções obrigatórias e opcionais ao pormenor. O nosso objetivo é que a tua pesquisa acabe com este vídeo e não tenhas de procurar mais nada em mais lado nenhum. A estrutura geral de um currículo segue esta estrutura. Primeiro, dados pessoais, depois o objetivo, se assim o entenderes, a experiência profissional, formação académica e secções opcionais. Quanto aos dados pessoais, nesta secção escreves o teu nome, contactos, como o e-mail e ou o número de telemóvel, a conta de LinkedIn, nacionalidade e etc. Outros dados que quiseres colocar. Depois dos dados pessoais vem o objetivo, caso queiras adicionar. Nesta parte do currículo escreves, muito resumidamente, as razões pelas quais serias um bom encaixe. E não venhas com histórias da carochinha a dizer que serias bom porque trabalhas muito e és uma boa pessoa. Isso aqui não interessa. Tens de usar razões que não deixem dúvidas de que serias uma mais-valia para os empregadores. Como por exemplo, seria uma ótima adição para a vossa vaga de analista de crimes financeiros, porque nos últimos 5 anos trabalhei para a empresa X, onde obtive os resultados Y e Z. Deve ser bastante resumido, apenas 2 a 3 linhas. Os empregadores leem dezenas destes por dia. Portanto, vai direto ao assunto e não escrevas palha que não interessa para nada. Esta não é a fase para começares a tocares um violino e dares música ao empregador. Como vais ver ao longo do vídeo, em todas as secções, quanto mais específico fores para cada oportunidade de emprego, melhor. Mostra que dedicaste tempo a candidatar-te a esse trabalho específico e não enviaste só dezenas de currículos aleatoriamente para qualquer um que o recebesse. E depois das curtas frases do objetivo vem a experiência profissional, formação académica e secções adicionais. Como toda a informação no currículo, a experiência profissional tem de ser direta ao assunto e conter informação pertinente para o trabalho a que estás a concorrer. Convém também organizar de uma forma atraente e interessante. Pensa sempre na pessoa que está a ler e como lhe podes facilitar mais a vida. Esta secção deve ter os dados dos empregos e cargos que já tiveste ao longo dos anos, mas não precisas ter todos os trabalhos e funções que já desempenhaste. Se algo, vamos dizer, não encaixa bem na imagem que queres passar, então deixa-te fora. O mais importante é ter informações que se enquadrem com o trabalho a que estás a candidatar. A melhor maneira de escrever a tua jornada é de forma cronológica e inversa, começando pelo trabalho mais recente até atingires o primeiro trabalho. Então, para descreveres cada trabalho, deves ter os seguintes pontos: o nome da empresa em que trabalhaste, a cidade onde trabalhaste, cargos e ou títulos que desempenhaste, períodos de emprego para cada trabalho, descritos com datas de início e fim, uma breve descrição e ou lista das responsabilidades que tinhas. Aqui também podes colocar os teus resultados no trabalho. Aqui está um bom exemplo. A experiência profissional: VTXRM Software Factory em Oeiras, Portugal, de maio de 2017 a novembro de 2022. A função: analista de sistemas. E as atividades: desenvolvi websites para diversos clientes, onde me focava na experiência do utilizador. As minhas responsabilidades incluíam principalmente a otimização do conteúdo para mecanismos de pesquisa,
e monitorização das estatísticas do website. Aumentei em 20% o desempenho do site X em mecanismos de pesquisa, o que contribuiu para o aumento em 15% das receitas da empresa nesta vertente. Treinei 4 novos membros da equipa na qual desempenhava funções, focando em estratégias eficazes de relacionamento com clientes. Implementei um sistema de recolha de dados do site Y, o que acabou por aumentar em 30% a lista de clientes no ano fiscal 2020. Como vês, este exemplo contém todos os pontos que vimos há pouco. Nome da empresa, localidade, período do emprego, função desempenhada e uma breve descrição das responsabilidades e sucessos ou resultados. Vamos agora ver 7 dicas para otimizar esta secção. A primeira, faz os possíveis para que a tua experiência comprove que, dentro de centenas de candidaturas, a tua se destaca. Isto passa muito pela personalização de cada currículo. 2. Candidatos sem muita experiência devem incluir todos os trabalhos possíveis nesta secção. E a terceira dica, estágios e empregos temporários também podem entrar nesta secção. Quarto, se tiveres muitos anos de experiência ou trabalhado em campos não relacionados com o emprego que estás à procura, não precisas colocar toda a tua experiência. Mas isto, claro, apenas se tiveres experiência para o trabalho em questão que possas colocar. A quinta, evita agrupar as tuas experiências de forma confusa e ou tornar o documento muito longo. E a sexta dica, procura palavras-chave no site ou no anúncio de emprego sobre a empresa e sobre o que a empresa faz e utiliza essas palavras no teu currículo. E a última dica, tenta sempre mostrar os teus resultados e sucessos de uma maneira quantificável, com números e percentagens. Assim, não há margens para dúvidas. Mas, obviamente, só com sucessos teus ou em equipas que tenhas tido um papel fulcral. A secção anterior e esta da formação académica podem trocar de ordem, dependendo de qual for o mais importante para a vaga de emprego. Por exemplo, se o anúncio da vaga de emprego destacar a importância do doutoramento ou um mestrado, então aí colocas a formação académica primeiro. No entanto, se o anúncio tiver como critério mínimo uma licenciatura na área que tens, então aí não compensa colocar em primeiro, pois todos os outros vão ter o mesmo. E aí a experiência compensa muito mais. Compensa começar pela formação académica só nestes casos. Se te acabaste de formar e não tens experiência, se te estiveres a candidatar a trabalhos académicos, se voltaste a estudar e se és experiente, mas queres destacar cursos de especialização, pós-graduação e MBAs. E tal como a experiência, deves listar a tua formação por ordem cronológica inversa, do mais recente para o mais antigo. Portanto, se tiveres uma licenciatura, não interessa muito o que andaste a fazer no secundário, a não ser que tenha sido num secundário com um elevado prestígio. Convém esclareceres bem o grau de escolaridade. Quando escreveres as informações sobre o curso, escreve também o nome da instituição e o ano de conclusão. Se tiveres feito algum cursos exteriores a faculdades, podes também colocar se for relevante para o trabalho. Lá está, a relevância importa sempre. Não te metas a escrever palha no currículo. Se ainda não estiveres acabado o curso, colocas desta forma. Se acabaste de entrar, metes matriculado no ano X. Se ainda estás a frequentar o curso, escreves a frequentar. E se interrompeste o curso, escreves concluído até o X semestre. E se não tens experiência no mercado de trabalho, aposta numa abordagem focada na aprendizagem. Ou seja, faz cursos e projetos relacionados com a área onde queres trabalhar e coloca no currículo. As secções que vimos acima são as obrigatórias. Mas se quiseres complementar com outras secções que vamos ver, podes fazê-lo, mas apenas se for relevante. Podes ter, basicamente, as seguintes secções adicionais: habilidades, trabalho voluntário, interesses pessoais, reconhecimento e prémios, idiomas, publicações, certificações e qualificações. E agora vamos ver uma a uma e como as podes usar da melhor maneira para conseguires o emprego. Se até este ponto demos algum valor, deixa um gosto no vídeo. Vamos começar então pelas habilidades. As habilidades são basicamente as tuas hard e soft skills. E agora, o que é isto também? As hard skills são as habilidades técnicas ou teóricas que devem ser aplicadas na execução do trabalho a que estás a candidatar, enquanto que as soft skills são as qualidades e competências pessoais que podem ser úteis ao trabalho. Apesar de não ser obrigatória, esta secção é cada vez mais essencial ter no currículo. Mas não coloques habilidades genéricas só porque pensas que é isso que a outra pessoa quer ler. Foca-te na tua combinação própria de soft e hard skills mais relevantes para o emprego. Combina conhecimentos técnicos, competências organizacionais, etc. Vou deixar aqui alguns exemplos de hard skills. Estes são habilidades em informática, como o uso do Excel, domínio de SQL, etc. Fluência em idiomas estrangeiros, análise e gestão de dados, organização logística, noções de fotografia e design prático, etc. E as soft skills podem ser, por exemplo, liderança, trabalho em equipa, criatividade, empatia, adaptabilidade,
capacidade de negociação e muitas outras. Mas tenta sempre mostrar através de resultados ou de aprendizagem como conseguiste adquirir estas hard e soft skills. Vamos agora então passar para a secção do trabalho voluntário. Se já fizeste trabalho voluntário e queres acrescentar ao teu currículo, é nesta secção que o deves meter. O trabalho voluntário é bom quando não tens qualquer outra experiência profissional. Em muitos casos, teres feito trabalho voluntário aumenta as probabilidades de conseguires uma entrevista. Isto porque o voluntariado mostra competências como motivação, capacidade de adaptação e que estás disposto a trabalhar para o sucesso de algo maior tu sem receberes nada em troca. A ordem que deves escrever os teus trabalhos voluntários é do mais recente para o mais antigo e deves sempre colocar as informações seguintes, que é o nome da instituição, o projeto social ou a causa, o período de tempo e a descrição sumária das tarefas que fazias. E antes de colocares tudo, tens aqui algumas dicas. Primeiro, tem cuidado com instituições que podem ser controversas. Por exemplo, se tiveres feito voluntariado no Chega ou algo do género, alguém de outro partido pode acabar por não te contratar. Não deveria acontecer, mas nós aqui, na Desconheço, gostamos de mostrar a realidade e como podemos tirar o melhor proveito dela, eticamente e legalmente, obviamente, e não apenas viver na imaginação de uma sociedade utópica. E depois a segunda, quanto mais relacionada à área em que estás inserido, melhor o voluntariado. Vamos passar então à próxima secção opcional, que são os interesses pessoais. Apesar de poderes colocar neste ponto, não te vai fazer de muito. Isto porque quem te está a contratar não se importa com os teus interesses pessoais, vamos ser honestos. Apenas quer saber se consegues fazer o trabalho para o qual ele te está a contratar. No máximo, isto pode ajudar um bocadinho se o empregador tiver os mesmos interesses, mas também pode correr mal se não gostar do interesse. Um exemplo estúpido. Imagina que és do Benfica. Se a pessoa que te estiver a ler o currículo for do Benfica, subconscientemente pode ajudar-te. Mas se for de qualquer outro clube, já não vai gostar de ti. Se for algo específico e relacionado com o trabalho que estás a tentar ter, compensa meter. Caso contrário, de modo geral, não compensa, pois ocupa muito espaço. Os esportes coletivos podem ser vantajosos porque mostra que consegues trabalhar em equipa para atingir determinado fim. E se acabares por colocar esta secção, de preferência encerrar o currículo com ela. Aqui estão alguns exemplos. Dou aulas de piano 3 vezes por semana para crianças, gosto de jogar damas e fundei um clube que possui vários membros da minha comunidade e sou responsável por organizar uma série de torneios regionais de futebol, incluindo a gerência de todas as reservas locais e participantes. E é tudo para os interesses pessoais. Agora vamos ver como colocas reconhecimentos e prémios no teu currículo. Obviamente, ganhar um prémio ou um reconhecimento demonstra inúmeras qualidades positivas para o empregador. Se não tiver experiência, reconhecimentos e ou prémios académicos são bons para distinguir. Quanto mais relevante ao trabalho que te estás a candidatar, melhor é o prémio. E os prémios académicos são melhor escritos na secção da formação académica. Mas se usares esta secção, deves mencionar a descrição do prémio, por exemplo, melhor proposta de campanha publicitária, a data do prémio, colocas aqui o mês e o ano, e o âmbito do prémio, se é nacional, regional, internacional ou outro. O motivo desta secção é principalmente realçar o impacto que o teu trabalho teve no departamento onde já trabalhaste no passado, mas isto só é valioso se lideraste o projeto ou foste uma peça crucial. Nunca uses os resultados dos outros como se fossem os teus, falta de caráter vai fazer logo com que sejas descartado. Agora, se fores fluente noutros idiomas, compensa sempre incluir no teu currículo e é nesta próxima secção que deves escrever. Isto também pode ser incluído na secção das habilidades, mas só compensa fazeres uma secção para idiomas se tiveres habilidades em muitos. Deves sempre dizer o nível de proficiência. Fluente significa que mantens uma conversa fluida e precisa no idioma. Proficiente ou avançado, consegues compreender bem o idioma e usá-lo de maneira mais formal, mas não de forma fluente. Intermediário, consegues manter conversas básicas em várias situações, mas ainda cometes muitos erros. E o básico significa que és um estudante da língua e gostas de trabalhar com ela, mas não consegues aplicar a língua de forma confiável numa situação do mundo real. Se tiveres um certificado de nível de língua, deves escrever e podes colocar na secção de formação académica também. Passando então para a sexta secção opcional, que é a publicações. Esta secção é importante para aqueles que têm uma carreira académica e procuram empregos relacionados à investigação e ensino. E quanto mais relevante para o emprego, melhor. Deves listar as publicações da mais recente para a mais antiga e dividir por artigos, livros, etc. Deves também referenciar a publicação de acordo com as normas APA em vigor e se tiveres publicações em revisão, coloca em itálico e ou escreve enviado para revisão. Se estiveres a trabalhar em alguma publicação, podes colocar como em desenvolvimento e se a publicação já estiver concluída mas ainda não publicada, coloca enviado para publicação. Para a penúltima secção opcional temos as certificações. As certificações podem ser incluídas na formação académica, mas se tiveres muitas, podes colocar numa secção à parte. As certificações devem ser listadas em ordem cronológica inversa, da mais recente para a mais antiga, com detalhes sobre a instituição em que as concedeu,
as datas de conclusão e outras informações também relevantes. Tal como tudo no currículo, compensa apenas colocar certificações se forem relevantes para o trabalho que estás a candidatar. Evita colocar cursos que ainda não acabaste e também, além de listar as certificações, podes também fornecer um contexto sobre como esses cursos contribuíram para as habilidades e conquistas, mas apenas se não tiver já muito espaço ocupado. E passado muito tempo, finalmente chegamos à última secção opcional, as qualificações. A secção das qualificações basicamente mostra o porquê de seres a pessoa certa para a vaga e, como tal, deve ser colocada ao início e, o mais importante, também deve ser personalizada para a vaga de emprego que estás a concorrer. Esta secção deve ser concisa e direta ao assunto. Aqui está um exemplo para uma vaga de gerente de uma equipa de marketing. Estes são as qualificações que a pessoa tem. Mais de 8 anos de experiência no campo de marketing, com 3 anos de liderança de equipas de marketing bem-sucedidas na empresa X nos anos Y e Z. Uma licenciatura em marketing e comunicações pela Universidade de Lisboa. O histórico comprovado de desenvolvimento e implementação de estratégias de marketing bem-sucedidas que resultaram em aumentos significativos de X% das receitas e na visibilidade da marca. Experiência em gestão de orçamentos de marketing, alocação de recursos e acompanhamento de ROI e habilidades avançadas em marketing digital, incluindo SEO, redes sociais e estratégias de conteúdo. Liderança eficaz de equipas com experiência em recrutamento, formação e gestão de desempenho, fluência em português e inglês com excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita e um membro ativo da Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing. Aposto que se fosse um empregador, contratavas esta pessoa de certeza. E então, resumindo e baralhando toda esta parte das secções opcionais, o mais importante a retirar é: só escreves alguma destas secções se for pertinente para o trabalho que estás a candidatar. Não vais estar a escrever que tens num artigo publicado sobre uns ursos polares para uma vaga no Mercadona. E eles não querem saber. Há duas oportunidades para fazer uma boa primeira impressão. Uma é a tua aparência e depois o que sai da tua boca. E para os currículos é igual. Primeiro vem a aparência estética do currículo e depois o conteúdo. De modo geral, isto é o que funciona melhor para os currículos. Margens: 3 cm do lado superior e esquerdo e 2 cm para o lado direito e inferior da página. O alinhamento: cabeçalhos, níveis de experiência, informações educacionais e habilidades adicionais, ou qualquer outra secção, são alinhadas à esquerda do documento. O texto deve ser justificado. As fontes: Times New Roman costuma ser a mais utilizada, mas há outras como a Old Bookman, a Georgia, Arial, Avenir, Balcony, Calibri e Helvética. O tamanho da letra: o tamanho pode variar, mas uma escolha segura é o tamanho 12, sendo que para os títulos, cabeçalhos, podes ir até aos 18. Linhas e símbolos: as linhas quebram a página e são visualmente atraentes. Também impede que os olhos continuem a ler e faz com que o cérebro processe a informação que acabou de ler. Estas linhas devem ser utilizadas estrategicamente no final de uma secção, mas não no final de todas as secções. Deve ser utilizada após a secção mais importante para o empregador pausar nessa secção. Os símbolos aceitáveis são apenas os bullet points. Deves também manter sempre o mesmo estilo de bullet points e não experimentar vários. Nunca coloques clip art, word art, emojis, etc. A cor principal a utilizar é o preto, mas utilizar uma combinação subtil de cores que combinem bem juntas é bom, para títulos e outros pontos a realçar. Para encontrar as cores que combinem bem juntas, vê o site da Color Wheel do Canva, que diz que cores combinam bem juntas. Foi assim que escolhemos o azul e o amarelo que vêm como as cores do canal. O objetivo é escolher as cores complementares. E quanto à fotografia, faz o teu retrato em fundo liso e de cor neutra, que harmonize com o teu tom de pele, cabelo e roupa. É bom tirar a fotografia num local com luz natural, mas mesmo que use iluminação artificial, não deixe de confirmar que não existem sombras ou brilhos à frente da cara. Veste de forma profissional, sem exagerar na maquilhagem ou no uso de acessórios. Pede a alguém para te fotografar ou usa um temporizador para evitar que a foto tenha uma semelhança a uma selfie. Podes também ir a uma loja profissional, tire essas fotos. Sorri de forma suave ou apenas com o olhar para mostrar que és uma pessoa positiva sem perder a seriedade necessária. Escolhe um ângulo que valorize os teus traços do rosto e deixa os ombros e músculos da face relaxar. Certifica-te que a foto tem boa qualidade para que seja visualizada corretamente no CV, por e-mail, impresso ou partilhado online. Nós aqui na Desconheço gostamos sempre de deixar mais valor e dar recursos totalmente grátis para te ajudar ainda mais. Na descrição podes fazer download de templates de currículos já feitos, checklists com os pontos todos a seguir e um documento com a estrutura geral do currículo a seguir. Se recebeste algum valor até agora, subscreve ao canal para não perderes tópicos que te vão dar jeito no futuro. Infelizmente, apesar de básicos, ainda existem muitas pessoas a cometer estes erros.
Portanto, vamos deixar aqui para não os cometeres. Primeiro, não uses declarações genéricas ou frases e expressões tidas como clichê no teu currículo. Ser criativo e original para tornares o teu currículo o mais personalizado possível. Não incluas informações ou experiências que não tenham nada a ver com o cargo pretendido. E terceiro, geralmente não é necessário e nem recomendado incluir no currículo os contactos de pessoas que podem fornecer referências sobre ti. É mais aconselhável deixar preparado um documento com essas informações em separado, para que o envies apenas quando for solicitado. E quarto, não escolhas fontes difíceis de ler ou informais. Fica por aquelas que falámos na secção da estética do currículo. E é tudo isto que tenho para ti hoje. Espero ter conseguido cumprir a promessa que fiz. E se o vídeo foi uma mais-valia, considera ver este próximo vídeo. Se não achas que vai dar jeito para o futuro, então até o próximo vídeo que dará.